Olá, crianças! Iremos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na unidade 6, né? Vamos revisar novamente medidas. Estamos falando sempre nessa unidade de medidas padrão e não padrão. Aqui nós temos na abertura um instrumento de medida. Pense aí, que tipo de medida? Para que serve essa medida, esse instrumento de medida? Mede o tempo, né, gente? Ele marca o tempo, marca os minutos, marca as horas, os segundos, não é isso? Existe também outros tipos de instrumento de medida, como o calendário, que marca o quê? Os dias da semana, o mês, é isso? O ano, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade revisando as medidas padrão e não padrão. Aqui nós temos um ratinho, né? Que ele está o quê? Com a medida padrão, né? Que ele está aqui com a trena, né, gente? Tá, a medida padrão. Então, vamos falar um pouquinho das medidas não padrão. Nós realizamos até a atividade na semana passada relacionada que você teria que verificar a largura da mesa, né? Isso, a altura, né, do ambiente que você está, a largura da sala, da sala de aula se você estivesse na aula presencial, na sua casa, né? Se você optou pela online, então. Unidades não padronizadas de medidas são quais? Passo, o pé, o palmo, os dedos, né? São medidas não padronizadas. Mas por quê? Por que existe essa medida não padronizada? Como que eu vou entender o que é uma medida não padronizada? São aquelas, né, que as coisas não têm uma medida fixa, não tem uma medida única, não é isso? Exemplo, são os passos, que pode variar de pessoa para pessoa, né? Não tem o mesmo padrão. Pessoas com passadas diferentes, se a pessoa é grande, alta, ela tem uma passada maior do que uma pessoa que é baixa, não é isso? Então, as unidades padronizadas são metro, centímetros das réguas. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas na parte do corpo. Aqui nós temos alguns tipos de materiais que são feitas as réguas, né? Nós temos aqui réguas de madeira, de metal e réguas de plástico, né? Que está relacionada a centímetro, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos de medida, iniciando a balança, tá certo? Então, é um instrumento que mede a massa do corpo. Aqui nós temos a balança usada em clínicas, né, em consultórios, né, para bebês, né, a parte pediátrica, certo? As usadas em supermercados, em feiras, né? Balanças para medir a massa, verificar a massa de pessoas, certo? Do corpo. E aqui é uma balança industrial, né? Trabalha nas indústrias com pesos maiores. Na página 81, vocês vão estudar um pouco, vocês vão revisar um pouco sobre a medida de capacidade. Aqui nós temos um exemplo do livrinho de vocês. Esse aqui é um exemplo do livro de vocês, certo? Então, para medirmos a capacidade de recipiente, usamos a medida padrão, o litro, né? Para quantidades menores de 1 litro, usamos o mililitro. Nós sabemos que o símbolo do litro, a palavra litro, é o L maiúsculo. E do mililitro é o M minúsculo e o L maiúsculo, certo? Então, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, certo? Que são 2 garrafinhas dessa, 2 recipientes desse de 500 ml, ok? Então, vamos ver essa observaçãozinha aí que você pode
para você fixar na cabecinha de vocês, tá certo? A capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, seus múltiplos e submúltiplos, certo? O litro também é usado como unidade de medida de capacidade. O litro, de modo geral, toma a forma dos recipientes que os contém. Então, assim, o estilo da garrafinha, né, do recipiente que é colocado no litro, ele vai dar formato àquele litro que é colocado dentro dele, né, desse recipiente, certo? Então, ainda no livrinho de vocês, na parte de baixo, tem outra observaçãozinha aí, dizendo que cada litro, dependendo do seu tamanho, do seu formato, ele vai comportar quantidades diferentes, né, de litro, né? Sua capacidade vai ser diferente de acordo com o tamanho dele, com a largura dele, né? Então, todos eles podem ser utilizados para medir litro, esses recipientes aqui. Todos eles aqui podem ser usados para ser colocado líquido dentro, né? Porque cada um possui uma capacidade que pode receber determinada quantidade de litro. Será que essa xícara aqui, essa caneca aqui, ela comporta 1 litro de água? Não, né, gente? Então, nós vamos poder colocar aqui 1 litro ou aqui. Aqui vai comportar uma quantidade menor. Então, vai comportar mililitro e não litro, não é isso? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, abra um livro na página 90, que nós vamos poder falar um pouquinho sobre medidas de tempo, que foi o que nós iniciamos com a abertura do primeiro slide, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho das medidas do tempo. Aí nós temos na primeira imagem, na imagem da página 90, tem assim: meu aniversário foi ontem. Ganhei esse skate de presente. O menino tá falando, né? A segunda tá falando assim: hoje eu almocei com os meus avós. Nas férias de julho eu vou viajar com a minha família. Aqui nós temos tempos diferentes, né? Nós temos aqui passado, presente e futuro. Nós temos ideias de tempos diferentes. As crianças estão falando, né, se referindo a tempo no passado, no presente e no futuro. Na página 91, ainda dando continuidade às crianças, né, nós temos o quê? Acordei mais cedo hoje para estudar para a prova. Tá falando do tempo, né, que ela acordou cedo, tarde. Então, vamos lá. Depois da escola, vou ao aniversário do meu primo. Ele está fazendo 7 anos. O campeonato de basquete começa nessa semana. Então, aqui vocês tiveram uma ideia que falou de tempos no presente, no passado, no futuro, falou em cedo, em tarde, falou em semana. Vocês já conseguem lembrar ainda quantos dias a semana tem? Lembram? São 7 dias. Qual o primeiro dia da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não é isso? Então, primeiro dia da semana é o domingo, o último dia da semana é o sábado. Então, a semana tem quantos dias? Tem 7 dias, certo? No começo do slide, nós falamos de tempo relacionado ao relógio. Então, aqui na página 94, vocês estão acompanhando aí no livrinho de vocês, tem uma família, né, que
que tem aí várias gerações, está se referindo a vários tempos. Tem a vovó, que faz tempo, faz parte do passado, né? Mas ela nasceu faz muito tempo. Já tem uma criança que está de colo, que ela nasceu, ela é da atualidade, ela é novinha, né? Então, se nós formos falar de tempo, se você for relacionar a tempo, nós estamos em que ano? Nós estamos em 2021. E o vovô e a vovó nasceu mais ou menos em que ano? Vamos dizer que ela nasceu em 1960, né? Então, olha só o tempo aí, né? Então, nesse intervalo do netinho, nasceu quem? Nasceu o seu papai, né? Então, aí vamos falar sobre a linha do tempo, né? Então, o que é uma linha do tempo? É uma maneira de visualizar os eventos em ordem cronológica, né? Em uma linha do tempo, as datas devem estar sempre em ordem crescente, ou seja, ela vai sempre aumentando, né? Antes e depois. Antes e depois. Na página 94, nós vamos falar sobre o antes e depois. A linha do tempo, nós falamos, vem na página 92, dando continuidade ao antes e depois, que tem tudo a ver com esse tempo cronológico, com essa ordem cronológica, né? Então, o antes e o depois. Pense um pouco sobre os termos antes e depois. O que lembra você antes e depois do que eu já falei, que você já ouviu, né? Que significa antes ou depois. Você já notou que ele tem duplo sentido? Podem dar uma ideia de um tempo ou uma ideia de uma posição, né? Então, por exemplo, verificamos uma ideia de tempo na frase: devemos escovar os dentes depois de comer e antes de dormir. Aí nós estamos falando, tendo uma ideia de tempo, né? Se nós formos estudarmos agora, falar sobre posição, nós falamos que existe duas formas de tempo. Seria o quê? O antes e depois relacionado à posição. E o que mais? Ao tempo, né, gente? Então, nessa frase aqui que vocês vão acompanhar, vocês estão acompanhando aí, tem 3 crianças. Observem o Pedro, Ana e Carlos. Na frase, no trenzinho, Ana estava antes de Pedro. Vamos ver onde a Ana está. Ana está antes de Pedro. Olha a posição, né? E de Pedro. E depois de Carlos. Porque Carlos é quem? Carlos é o primeiro, né? Então, temos a ideia de posição. Aqui, antes significa na frente de. E depois significa atrás de. Então, vocês viram aí a ideia de tempo relacionada ao tempo e à posição, certo? Temos também, eu falei que lá na abertura, no começo, né, é sobre o tempo relacionado a marcar pelo relógio, que ali seria marcado as horas, os minutos e os segundos, mas eu também falei no calendário. Vocês lembram que eu falei no calendário? Então, tem aqui, medindo o tempo com o calendário. Nós estudamos isso na matéria de história, no primeiro bimestre, vocês estão lembrados? O ano tem quantos meses? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O ano tem 12 meses. Cada mês contém tem mês que tem 28 ou 29 dias, que é o mês de
fevereiro. Nós estudamos isso no primeiro bimestre, na matéria de história, como eu falei anteriormente. Os demais meses têm 30 ou 31, certo? Então, o único mês que tem 28 ou 29 dias é o mês de fevereiro. Janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro tem em torno de 30 ou 31 dias, certo? Então, vamos verificar. Vocês sabem em que mês estamos? Estamos no mês de agosto, né? No mês de agosto. As férias foi em que mês? Mês de julho. Então, você consegue entender, você sabe, reconhece alguns meses que tem datas comemorativas. Atualmente, agora, recentemente, nós comemoramos o Dia dos Pais, que foi em que dia? Segundo domingo de agosto. Isso aí, gente, nós estamos nos referindo ao tempo. Nós estamos usando o nosso calendário, não é isso? Hoje, dia 11 de agosto, nós comemoramos o Dia do Estudante. E assim vai, né? Então, o ano tem 12 meses, cada mês tem de 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 29 ou 28 dias. Vamos agora realizar uma atividade da ficha, certo? Então, na ficha, abram na página 57, na página 57 da ficha de vocês. Tem um calendário, tem um relógio em cima, certo? Tem um relógio na parte de cima, da primeira questão, que tem assim: Carlos estava construindo um relógio e indicando as horas e os minutos. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão preencher com o número que estava faltando. Vocês perceberam aí que está marcando de 5 em 5, certo? Então, nesse quadradinho que tem branco aí, você vai colocar com o número correspondente ao número que está faltando. Então, o 3 representa que número do quadrinho? Representa o 15, né? Então, o 6 representa 30. O 8, 40, e o 60 é o número 12. Então, vocês iriam contar, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Indo por fora, de 5 em 5. Então, começando no 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Vocês estão lembrados que o ponteiro maior indica o quê? As horas, né? O menor indica as horas. E o maiorzinho indica o minuto. Mas existe o maior e mais fino, que representa os segundos. Nós também já vimos isso na história, né? Tá? Meio que revisando já um conteúdo que vocês já viram no primeiro bimestre. Então, olha só. Complete com o modelo para formar uma hora. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos, né? Então, aqui já tem a quantidade de 40 minutos. Então, aqui tá faltando o que nesse quadrinho branco aqui? 20 minutos, não é isso, gente? Faltam 20 minutos. Eu tô aqui no 40, aí, ó. 5, 10, 15, 20. Faltou 20 minutos, certo? Nós usamos como referência aí o relógio. Vamos aqui pro relógio pro 50, né? 50. 50 para uma hora. Falta quantos? Falta 10, né, gente? Olha só lá no relógio.
Vão lá no reloginho de vocês, 5, 10. Então, faltam 10 minutos para 1 hora. Ainda na ficha, na página 58, vocês vão ver a imagem de uma criança, das crianças brincando, né? Sábado é dia de ensaio da bandinha da escola. Os relógios a seguir indicam a hora do início e a hora do término de ensaio. Então, a hora de início é quando? Que hora começa? O ponteiro pequeno está onde? O ponteiro pequeno está no 9, então é 9 horas. Nós estudamos que é de 5 e 5, lembram? Então, 5, 10, 15. 3 aqui indica 15, né? Indica 15 minutos. Então, a que horas começou o ensaio? Começou 9 horas e 15 minutos. A que horas o ensaio terminou? Olha só que horas terminou. O ponteiro pequeno está no 10, estão vendo? 10. O 6 representa o quê? Vamos contar de 5 em 5, começando do número 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, terminou às 10 horas e 30 minutos. Quanto tempo durou o ensaio? O ensaio durou 1 hora e 15 minutos. Ou durou 75 minutos, porque 1 hora e 15 minutos. 1 hora não tem 60 minutos? Junta com os mais 15 minutos sobrando, fica 75. Então, 1 hora e 15 minutos correspondem a 75 minutos. Na página 59, nós temos aí várias crianças. Nós temos a Mariane, nós temos o Breno, a Ana, o Fernando e a Francisca. Vocês vão ter que colocar o relógio, o horário correspondente, tá certo? Então, há muitas maneiras de falar as horas. Represente nos relógios digitais a hora mencionada por cada uma das crianças. Olha só, agora é 1h30. Elas estão falando que agora é 1h30. Então, coloca o 1, 2 pontinhos e 30, né? Você está trabalhando com relógio digital. Ou, certo, o mais certo você está falando que é à tarde, né? Você coloca 13h30, que é o mais certo, certo? Que 1h30 você está se referindo já à madrugada, né? 1h30 é madrugada. Mas como a criança não especificou aqui, agora é 1h30. Se você colocar um desses dois aqui, eu vou considerar certo, ok? Então, Breno, eu almoço 12h30. Então, você vai ter que colocar 12 e aí depois dos 2 pontinhos, 30, certo? A Ana, meu dentista, será às 14h15. Então, já tá bem facinho aí, é só colocar o número 14 e depois o número 15, certo? Faltam 15 minutos para 1 hora. Então, aí você pode usar de duas formas, parecido com o da Mariana, né? Você pode colocar 12, número 12, e depois o 45, ou colocar 00, que é referente à meia-noite, a 0 hora, né? E 45 minutos, certo? A Francisca disse sim. Agora são 15 horas em ponto. Da Francisca também tá bem facinho. Você vai colocar só o número 15 e depois 00, certo?
isso usando o relógio digital. Na página 60, escreva com palavras como se lê cada um dos horários marcados nos relógios. Então, como Ana falaria esse horário? 19 horas, certo? Como Ana falaria esse horário? Ana de novo, né? 18h30. Como Fernando falaria esse horário? Faltam 15 minutos para 22 horas. Como Francisca falaria esse horário? São 7 horas em ponto. Aqui, gente, nós concluímos mais uma aula de matemática com uma cultura, né, que faz parte do nosso folclore, que nós estamos falando das festas juninas, né, que fazem parte da nossa cultura, que é folclore, que passa de geração para geração, onde nós encontramos os músicos, nós temos as roupas típicas, nós temos a própria dança, né, que faz parte da festa junina, que são as quadrilhas, e são símbolos. Toda essa imagem aqui faz parte do nosso folclore, que é comemorado no dia 22 de agosto. Um beijo e até a próxima.